Boa tarde a todos. O meu nome é Miguel Nunes, sou o responsável das operações de cibersegurança da Claranet Portugal e gostaria de falar um bocadinho convosco sobre aquilo que tem sido o grande boom da AI em ferramentas de cibersegurança nos últimos tempos, as vantagens, infelizmente, alguns casos de estudo de ataque que, de teoria, infelizmente, alguns deles já passaram para a prática e aquilo que nós podemos fazer quanto a isso. Essencialmente, o landscape atual das ferramentas da AI acaba por ser dominado no Zeitgeist como o ChatGPT. Toda a gente sabe e conhece bastante aquilo que é a ferramenta que gera bastante buzz nas notícias e em praticamente tudo o que seja redes sociais e mídia. No entanto, existe uma panóplia gigantesca de ferramentas AI-based que tocam em várias áreas diferentes para além daquilo que são modelos preditivos de texto, que é o que o ChatGPT é. Portanto, separando em grandes secções, tanto modelos de texto, existem bastantes tipos de ferramentas que têm diversas funcionalidades, desde serem ferramentas de apoio a marketing, ferramentas de apoio a suporte técnico ou especializado, a vendas, assistentes de agenda e afins. Também temos ferramentas à base de imagem que geram novas imagens com prompts de texto. Por exemplo, qualquer uma destas ferramentas nós podemos dizer queremos uma fotografia de um pinguim com um chapéu vermelho e uma bola verde e ele vai gerar uma imagem de um pinguim com um chapéu vermelho e uma bola verde. Mas também conseguimos pegar em imagens já existentes e criar um dinamismo nessa imagem à nossa medida. Se existir uma fotografia que tem uma coisa desfocada por trás de nós, nós podemos utilizar ferramentas da AI para remover essa distorção e até mesmo prever o que é que esse desfoque seria. A nível de vídeo, talvez aquilo que tenha sido a primeira experiência mais famosa a nível de geração de AI, onde nós podemos criar e editar vídeos à base daquilo que nós quisermos, mas também podemos utilizar geração dinâmica de vídeo para gerar aquilo que são deepfakes, para apoderar-nos da imagem e da feição de uma pessoa também. A nível de voz, cerca de 1 minuto de voz com a inflexão correta de qualquer palavra, nós conseguimos reproduzir a voz de qualquer um de nós desta sala para dizer aquilo que nós quisermos. Obviamente também podemos utilizar esta síntese de voz para criar novos voice actors, para criar em filmes que estão a ser produzidos neste momento, em vez de pagarmos a voice actors para darem a sua likeness, nós podemos também utilizar vozes sintéticas que não existem em lado nenhum para reproduzir esses sons. Código. Existe cada vez mais ferramentas de apoio a code, de code review e também de geração de novos programas iterativos que apenas necessitam de prompts para fazer, seja pequenos scripts, seja programas complexos, para serem executados no nosso stack. E, por último, mais emergente, digamos assim, 3D. Não nos baseamos apenas, o AI já consegue gerar imagens tridimensionais, como se fosse para um videojogo ou CGI para um filme, que permite renderizar em tempo real aquilo que nós estamos a interpretar para o AI neste momento e com algum delay, não vos vou mentir, são cerca de 10 a 15 minutos de delay, gera um modelo tridimensional dessas imagens que nós dissemos. Se nós mapearmos estes grandes blocos para aquilo que são os ataques que nós começamos a observar, existem 5 grandes cenários que são os mais populares. Malware que utiliza AI para evitar detecção de uma forma dinâmica, ataques adversariais contra AIs em si, deepfakes, como mencionei ainda há pouco, AI-powered phishing e vishing, e por último, algo que já tem muitos anos, mas botnet attacks que estão a ser revolucionados também com estas potencialidades e estas novas tecnologias. Portanto, a AI que evita a detecção tem uma pretensão de infiltrar-se com um payload inicial que é puxado de um C2 server. Esse payload inicial tem, apesar de nós considerarmos malicioso, não tem código malicioso nenhum, sem ser fazer uma query a um modelo geracional de dados. Neste caso, neste exemplo, estou a mostrar-vos aquilo que foi o caso de estudo de um malware chamado Black Mamba, estudado pela Hitachi, que fazia queries ao ChatGPT, em que o
payload inicial via qual é que era o sistema operativo da máquina, quais é que eram possivelmente o software instalado para perceber qual é que era o antivírus ou o sistema DDR que estava lá instalado, e ele encarecidamente perguntava ao ChatGPT como é que eu posso fazer fuzz ou como é que eu posso fazer bypass a este sistema. E o ChatGPT carinhosamente respondia com código. Esse código era embedido para um interpretador de Python que validava a sintase do código e se o mesmo tinha erros, e após isso executava o seu código. Isto é um exemplo de 2020, portanto não foi ontem, já foi há alguns anos. Hoje em dia existem outras estratégias similares. Felizmente o ChatGPT, como alguns de vocês certamente já sabem, faz um bastante enforcement ao tipo de pedidos que nós fazemos, se bem que é possível de ser enganado. Portanto, se nós perguntarmos quais é que são as chaves ativas de Windows 10, ele não vai responder, mas pedirmos para ele contar uma história que inclua, por acaso, uma chave de Windows válida, a probabilidade de ele responder é bastante elevada, ainda nos dias de hoje. Outros modelos baseados em DaVinci, no entanto, também conseguem fazer este efeito e estão a ser usados literalmente com o mesmo tipo de estratégia. Ataques adversariais é um bocadinho mais complexo, talvez, de explicar. Simplificando bastante o que é que um AI ou como é que um AI aprende, nós temos um dataset de aquilo que nós quisermos, podem ser dados financeiros, por exemplo, de transações financeiras, passa por um algoritmo de aprendizagem com um modelo de machine learning que vai encontrar padrões, pensem quase como se fosse uma espécie de um CM, vai procurar padrões de coisas que são típicas para perceber o que é que consegue modelar para dar um resultado final. E, no caso, se fosse um algoritmo bancário, iríamos tentar perceber o que é que eram transações típicas e transações atípicas. E as transações atípicas iriam ser flagged para review, ou então mesmo canceladas ou passadas à frente. No entanto, se nós pegarmos num dataset grande o suficiente que tenha transações do tipo que a gente quer fazer, que sejam maliciosas, e conseguirmos infiltrar precisamente a camada de AI que os bancos utilizam para fazer flag a estas transações, essencialmente, nós podemos reforçar o modelo de aprendizagem que estas transações que nós queremos fazer falsas são verdadeiras. E se nós enforçarmos muitas vezes aquilo que são transações maliciosas como transações verdadeiras, eventualmente o modelo, se não tiver intervenção, como é óbvio, ou se não for acautelado, irá aprender precisamente que essas transações são válidas e eu consigo transferir dinheiro destes mesmos modelos sem fazer qualquer tipo de flag aos mesmos. Deepfakes, talvez a parte mais famosa daquilo que tem sido o AI nos dias de hoje. Nós conseguimos utilizar uma pessoa que possa até nem ter feições similares à pessoa que nós queremos imitar, mas se nós tivermos vídeo suficiente da pessoa que nós queremos imitar, nós conseguimos pôr-nos à frente de uma câmara que consiga recolher pontos suficientes da nossa cara para transladar e modelar para a cara que nós queremos imitar. E o que nós dissermos, a maneira que a nossa cara tiver a mexer e a nossa voz estiver a sair, essa mesma modelação irá fazer transladação para a pessoa que nós queremos imitar. Deepfakes também têm outro propósito. Eu convido-vos a olhar para o canto superior direito e tentarem adivinhar qual destas pessoas é que não existe. Todos vocês acertaram porque nenhuma das pessoas existe. Portanto, adivinhem quem adivinharem, nenhuma destas pessoas é real. E isto tem sido uma coisa preocupante porque situações de chantagem ou situações de fraude, de tentativas de burla e afins que às vezes tentam conectar com uma pessoa humana ou tentam infiltrar alguém para passar um patsy, chamemos assim, para tentar divulgar esquemas de MLM ou esquemas de cryptocurrency ou afins, às vezes precisam sempre de uma componente humana. E neste momento nós nem da componente humana precisamos. Podemos gerar uma pessoa que vai dizer aquilo que nós quisermos que ela diga para tentar conectar com alguém e enganar o nosso alvo final. AI-powered phishing é uma coisa que já acontece bastante. Este é talvez o ataque mais comum, em que nós pegamos em 3 input layers, ou seja, temos e-mails reais fidedignos, temos no nosso dataset, temos um segundo dataset com o tipo de e-mail que nós queremos passar, o tipo de ataque que nós queremos passar, e por último temos os dados da empresa que nós queremos atacar. Se nós estivermos infiltrados na empresa e virmos mails reais suficientes que transferem nessa empresa, eventualmente vão sair 2 outputs do nosso modelo. Os e-mails legítimos gerados da AI que nós passamos pelo modelo,
sem retirando nomes de pessoas e afins que passam a ser variáveis que nós depois podemos manipular, e e-mails de phishing de resposta que possam ser usadas para serem enviados de uma forma massiva ou de uma forma targeted para o nosso alvo final. Não passa só por phishing, mas vishing também. A solução que vocês estão a ver no ecrã é uma solução open source. Se pesquisarem um bocadinho no Google, vão encontrá-la quase instantaneamente. E o que nós estamos a ver é, literalmente, a minha voz gravada e, em baixo, aquilo que eu quero que a minha voz diga na realidade. E o que nós estamos a comparar são, a nível espectral, onde é que é possível nós fazermos colisões daquilo que eu quero dizer e daquilo que eu estou a dizer, para ver onde é que nós conseguimos modelar e embeber a voz final falsa que irá transmitir a mensagem que eu nunca disse. Por último, botnet attacks, como falei, é algo muito antigo. Não há novidade nenhuma aqui, tirando o facto que, onde temos o ataque, agora temos botcode ou temos uma codebase. E esta codebase dissemina-se tradicionalmente como qualquer outra botnet se disseminava, seja diretamente, ou seja, fala diretamente com a codebase, fala com o C2 server que vai disseminar o código onde a codebase reside, de uma forma P2P em que toda a codebase transfere-se de vítima para vítima sem comunicar com o C2 server, ou então de uma forma híbrida que combina P2P com o centralizado, onde nós temos C2 servers onde a maior parte da codebase está, mas há movimentação lateral também. Onde é que difere isto daquilo que acontece? É que as botnets agora têm poder de decisão. E esse poder de decisão resume-se tipicamente a 3 fatores. O primeiro fator é exploratório, até onde é que a botnet se consegue espalhar. O segundo é de avaliação, o que é que eu posso impactar na rede que eu estou a infectar. E, por último, como é que eu consigo monetizar esta rede. E a conclusão que o AI tipicamente tira é: eu consigo monetizar esta rede porque consigo fazer tenho uma disseminação larga o suficiente, poder computacional suficiente e uma largura de banda suficiente para talvez fazer DDoS ou outros tipos de ataques para fora. Ou então posso chegar à conclusão: eu entrei dentro de uma indústria ou dentro de um hospital de healthcare e assim não tenho exposição grande o suficiente para a rua. O meu melhor modelo de monetização que funciona aqui, se calhar, é fazer deploy de um ransomware e encriptar todos os dados. Não é preciso um humano tomar estas decisões. O próprio AI toma por nós. Nem tudo, no entanto, é assim tão mau. Já começa a aparecer ferramentas e estratégias para nós integrarmos também AI dentro das nossas soluções defensivas. Eu estou a mostrar, por acaso, um paper que a Microsoft publicou no mês passado, em março, em que integra OpenAI, ChatGPT, para responder automaticamente a tickets de Sentinel e para também, aqui onde nas screenshots não estão, mas também pode fazer decisão e automação para conseguirmos bloquear contas de potenciais pessoas que tenham sido vítimas de ataques de phishing, de analisar tipologias ou estratégias de ataque para tentar encontrar padrões para bloquear precisamente os atacantes. No entanto, isto tem que ir um bocadinho mais para além. Academicamente já se começa a falar e já se começa a estudar em modificações, tanto na framework de Military Attack, como também em Cybersecurity Kill Chain, para nós começarmos a acautelar e a mapear aquilo que são as principais ameaças e como é que nós devemos atacá-las. Convido-vos a participarem na comunidade, tanto a ResearchGate como a MDSI, como vários fóruns mais teóricos e mais académicos, muitos deles patrocinados por alguns vendors que estão aqui nesta casa, também participam ativamente, onde estamos a encontrar soluções para estes tipos de taxonomias e estes tipos de ataques. Porque a realidade das coisas, e não vou-vos dizer quais, existem várias destas caixinhas que nós não temos uma solução óbvia ou direta para conseguir matar o ataque sem causar impacto inicial. E isso é, obviamente, um problema grave. No entanto, tudo isto que eu vos disse tem sources, tudo isto que eu vos disse é curioso por um simples motivo. Tal como eu vos disse no início, o AI é muito mais do que nós estamos a observar e daquilo que está a ser popularizado nos mídias. No entanto, o próprio AI, apesar de não ser self-aware, consegue ter um dataset grande o suficiente em que nós podemos ensiná-lo a fazer tudo aquilo que nós quisermos.
inclusive esta apresentação de PowerPoint que acabei de vos dar. Nenhuma das palavras que estava aqui escrita foi escrita por mim ou por uma pessoa verdadeira. Todo o texto que eu vos dei foi uma interpretação humana de algo que um AI fez. Um AI que foi treinado precisamente para explicar quais é que são as ameaças de cibersegurança no ano 2023 e como é que nós podemos defendê-las em 2023 também. Isto quase que leva a questionar a famosa pergunta que nós vemos nos CAPTCHAs, em que perguntam: "Are you human?" Eu acho que temos que acrescentar: "Are you sure?" Obrigado a todos.